Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, esse que vos fala, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos entrando no ar com o bloco Entendendo a Política. Vamos iniciar com uma frase assim, ó. Corpo são conduz a uma mente sã. E nesta mesma pegada, ontem nós falamos aí que a deputada Érica Hilton foi eleita presidente da Comissão da Mulher no Congresso. Então desejamos sucesso a essa nova empleitada e desejamos ainda mais que ela não coloque os direitos da mulher, que coloque os direitos da mulher à frente na realidade do que as suas ideologias propagam. Pois já vimos, né, que ela foi numa votação contra uma lei que teria penas mais duras a estupradores e ela foi contra. Mas isso vem da premissa do seu partido, né? Eles apoiam o pessoal que rouba, que estão presos, bandidos afinal. E querem trazer privilégios aos mesmos. Bom, a ideia já foi lançada, né? Tomara que ela tenha prosperidade nessa sua nova empleitada. Bom, em relação à nossa conversa política de hoje, vamos falar da incongruência da presidência da República. Que afirmou em nota não ter feito nenhum registro das reuniões feitas com alguns ministros do governo Lula, com Guido Mantega, Vorcaro, o próprio presidente Lula, né? Uma farra de informações. Mas, de acordo com Vorcaro, uma das reuniões aconteceu em dezembro de 24. Então só me resta pensar que o golpista e sem vergonha do Vorcaro está mentindo, né? Por que ele vai dizer a verdade? Pois ir ao encontro do governo com presidentes, com ministros, pode até dar cadeia isso, né? Mas de acordo com a Polícia Federal, as reuniões sim foram diversas e aconteceram no Palácio do Planalto. Olha que coisa interessante. Elas forjaram aí uma grande fraude, pois não consta no itinerário do presidente Lula. Que coisa, né? Só me resta pontuar que se elas tivessem acontecido no governo anterior, e se sumissem os registros, como sumiu agora, iria ter problema grande para o presidente. Se essas reuniões fossem de grande interesse para a evolução do Brasil, como são, eu tenho certeza que algum parlamentar de esquerda já teria entrado com uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República ou até mesmo no STF, né? E já teriam até pedido o impeachment do presidente. Mas como o chefe do executivo tem ideologias afinadas com alguns ministros do STF, nada acontece. Alguns ministros do STF têm umas ideologias complicadas. Bom, estas reuniões, de acordo com a Polícia Federal, foram feitas na mesma época que Guido Mantega atuava como consultor do Banco Master. Tá começando a esquentar água, né? O mesmo Guido Mantega, sim, que foi ministro da Economia nos governos do PT. Ele que ganhava aí uma mixaria do seu Vorcaro por mês, né? Quase R$1,5 milhão para dar consultoria ao Banco Master. Se ele ganhasse se ele ganhava quase R$1,5 milhão, quanto será que o Banco Master teria lucrado com
com esse salário. E depois desse evento de consultor, quando saiu Guido Mantega, ele foi trocado por nada menos, nada mais que Ricardo Lewandowski. Sim, era ministro do STF, viu que o caldo ia entornar, falou aí, quis a sua aposentadoria um pouquinho antes e foi trabalhar de ministro da Segurança aí com Lula, né? Que coincidência! E para fechar as coincidências, a última consultoria feita, conhecida ao Banco Master, foi do escritório da família Moraes. Todas elas nestes últimos tempos, sendo feitas por pessoas bem influentes na política. Será que não estava na hora de prender mais alguns componentes dessa gangue? Antes de nós fecharmos os assuntos políticos, eu queria falar com você sobre a polêmica do diesel. Que estão falando lá da briga de Trump e do Irã, que aumentaram os preços do petróleo e a provável solução é que vai causar falta do combustível. Deixa eu te esclarecer uma coisa, pois o risco é iminente, claro que é guerra iminente. E em se tratando de nós brasileiros, nós fomos negligentes com esse quesito combustível. Nós não, na realidade, o governo, né? Eu venho abordando muitas vezes aqui sobre esse problema. E dessa vez a morte do Ayatollah Khamenei e o filho dele, né, que tomou o poder agora, o barril do petróleo estava $80 e passou a 120. Depois deu uma estabilizada e agora deve estar uns 90. E na guerra da Ucrânia ele bateu $140. E no começo da presidência, no começo do seu comando, no terceiro mandato, Lula decidiu que é ele que decide os preços dos combustíveis. Ou Petrobras, ou o presidente da Petrobras. E ele não ia mais aderir à paridade internacional de preço. E isso gerou um problema muito grande, pois o preço do combustível está defasado. Se você não sabe, está 54% defasado por questões aí que esse é um ano eleitoral. E sobre essa premissa aí, as importadoras, como tem 54% de defasagem, as importadoras não estão mais trazendo o diesel para o Brasil. E para essa falta de diesel, bem na colheita da soja, e logo aí terá a colheita do arroz também, né? Ontem eu até inverti, ontem eu falei da colheita do arroz depois da soja, não. A soja que está colhendo agora e o arroz logo logo. Então será um caos para o populismo do presidente Lula se isso vir à tona, né? É bem complicado, pois se fosse o presidente anterior, já estaria no caixão, né? E esse não. É que nem as operações Lava Jato, que tiveram réus confessos. Olha, eu tenho empleiteira, eu recebi do presidente tanto. E já falaram isso. E nesse tempo o Lula foi preso, né? Da Lava Jato, do Petrolão. Então, por essas questões aí é que ele foi preso. Todo mundo confessou, olha, eu ganhava aí uns pila aí, olha, eu dava uns pila e pá. E no fim chegou os ministros do STF aí, afinados com o presidente Lula, e disseram que essas empresas não precisariam nem pagar. Esses CPFs, esses CNPJs estariam livres de pagar qualquer multa, né? Pra quê? E nós vamos continuar botando o dedo na ferida, tá? Fica tranquilo, nós vamos botar o dedo na ferida de todos. Pessoal,
Um grande abraço nesse bloco político, porque agora vem o bloco esportivo e também vai pegar fogo. Deixa eu falar aí por que vai pegar fogo. Iniciando o bloco esportivo, talvez eu tenha, e com certeza, na realidade, eu vou ter muitas pessoas falando mal desse meu bloco. Porque nós vamos iniciar o bloco esportivo e eu vou pontuar algumas situações muito preocupantes. Sim, a situação do Internacional, que não consegue reagir. E de acordo com a minha concepção, sim, o problema é o presidente do Internacional. Ele que disse que iria se retirar do Campeonato Gaúcho por questões de que só o Grêmio era beneficiado com as atitudes dos árbitros e da associação. Olha que fala infeliz. Será que ele vai se retirar também do Brasileirão? As coisas e tal que aconteceram no Gauchão não agradaram muito o presidente. E também essa era a opinião do Baldasso e do novo treinador do Internacional. O novo treinador do Internacional, ele surfou nessa onda também. Tem que achar sempre um culpado. E pode ser o Grêmio, pode ser o juiz, pode ser o campo, pode ser os jogadores, mas nunca eles, né? Parece o Renato Portaluppi, né? O Renato Portaluppi era assim também. Então, depois dos resultados de ontem, eu devo contextualizar que uma equipe na temporada passada, que por poucos, por um fio de bigode não foi rebaixado. E digo mais, perdeu atletas importantes em seu elenco que estavam no final do ano, no ano passado e não estão mais nesse. Tipo zagueiro. Um sistema defensivo ruim o Inter tem. E a direção fez exatamente ao contrário, vendeu atletas. E nesse mesmo contexto, 3 pessoas, o presidente, o Baldasso e o técnico, dizem que o problema é a arbitragem. Aí temos que rever os conceitos, né? Mesmo você que é muito torcedor do Internacional sabe que isso foi no calor da batalha. Toda a falta de respeito com a arbitragem que o presidente fez, com a Federação Gaúcha, não pode ficar assim. Então, para desmerecer essa teoria, ontem, aos 2 minutos de partida, o árbitro botou a bola no centro de campo e o Galo abriu o placar e o árbitro botou a bola no meio de campo. Foi um gol. Um gol do Galo, que depois teve outro gol e foi impedido. Mas o desfecho foi novamente a derrota. 1-0. Podia-se notar na arquibancada um torcedor gremista. Será que foi ele o culpado da derrota do Inter de ontem? Bom, comentários inúteis à parte. O Internacional teve no mínimo 15 oportunidades de reverter esse placar e não o fez. Sim, faltou capricho. Talvez treinamento, mas nada justifica de botar a culpa em terceiros. E esse não é um problema exclusivo do Internacional. Ele também atinge o tricolor. Eu vejo isso, falei isso agora. Mas resumindo, todas as equipes podem procurar desculpas para as más atuações no que entender que os seus times perderam. Mas eles são feitos de pessoas. Pessoas que erram. Eu erro, você erra. Tem dias ruins. Tem um dia que você acorda e você tropeça com o dedinho no canto da cama. E partindo desse princípio, o Internacional está pecando nas finalizações, pois o volume de jogo até é satisfatório. O que o Internacional precisa é gol, bola na rede.
E isso o Paulo Pesolano não está conseguindo fazer. E a equipe tem que achar o caminho do gol. Esse também é um problema do Grêmio, tá? Não é só do Inter. Só porque o Grêmio venceu o Grenal, não vai achando que os problemas dos gremistas acabaram. Nada disso. Vem os confrontos derradeiros agora. Vem equipes bem mais qualificadas, bem mais treinadas. Então, bola pra frente e tentar resolver todos esses pepinos. Página virada. E o próximo compromisso do Internacional será em casa, né, contra o Bahia, nesse domingo às 16 horas. E agora vamos falar do Grêmio, que entra em campo hoje à noite. E com problema no meio-campo, né? Pois o bola 8 do Grêmio, que é o Arthur, desfalcará a equipe no mínimo por umas 3 semanas, 2, 3 semanas, quem sabe mais, por questões de uma lesão na coxa esquerda. Você sabe, esses atletas de alta performance, eles têm que estar sempre em dia com o fôlego, sempre em dia com o físico. E não é fácil, não é fácil. E para essa quinta rodada do Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe em Porto Alegre o Red Bull Bragantino às 21 horas. O acerto do Portuga, deixa eu pontuar aí, o acerto do Portuga foi em relação à lateral direita, né? Ele deu uma nova vida a Cristian Pavón. E agora achou seu lugar na equipe. 7, ponta direita. Eu sei porque eu era ponta direita, né? Eu tinha 7. Meio campo, no lugar de Arthur, né? Que tá com o Dodói. Provavelmente o Castro vai usar Nardoni. Então, na teoria, tudo igual ao Grenal. Só troca de Arthur para Nardoni. E a estreia de Nardoni, né? Com a camisa gremista. É o que devemos entender como irá acontecer. O Internacional e o Grêmio também têm suas falhas. São elas no sistema defensivo ou no ataque. Os dois estão iguais. Sem contar que o Grêmio não ganha do Bragantino nesse formato de competição desde novembro. Desde novembro de 2021, o Grêmio não ganha do Bragantino nesse formato. Meu Deus. E para fechar a notícia do Grêmio, nasceu a filhinha do Amuzu. Uma gauchinha, uma belga gauchinha. Ele já tinha preparado para que isso acontecesse em solo gaúcho, né? Não sei se agora ele poderá pedir também para ter cidadania brasileira, né? Amanhã voltaremos com mais entraves dessa partida. Por quê? Porque hoje tem o jogo do Grêmio e vai ter problemas, e vai ter coisa errada e vai ter coisa certa. Então vamos ver o que vai acontecer hoje, nós vamos divulgar amanhã e vamos debater. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, e a Natal Fitness está com uma super promoção. Ela tem uma camiseta do Grêmio do ano de 2018 em seu poder, com a assinatura da galera que jogou em 2018. Os atletas profissionais do Grêmio que atuaram em 2018 assinaram essa camiseta e está em poder da Natal Fitness. Se você for lá e comprar acessórios esportivos,
acima de R$100 você concorre a um bilhetinho aí, você preenche e quem sabe você ganha essa camiseta do Grêmio de 2018 assinado pela equipe profissional. Bom, vamos falar de segurança pública aqui em Bento Gonçalves, na região, né, que tem oficialmente uma nova liderança. Na manhã de ontem, dia 11, foi realizada uma cerimônia oficial da passagem do comando do 43º Batalhão de Polícia Militar. A solenidade, que aconteceu na própria sede do batalhão, marcou a transição do cargo do tenente-coronel Flori Quesani Júnior para a tenente-coronel Karine Pires Soares. Deixa eu botar aqui a imagem deles, olha, dá uma olhada aí, ó. O evento, então, foi presidido pelo comandante do Regional da Polícia Militar da Serra, o coronel Ricardo Moreira Vargas. Durante o seu discurso, Vargas fez questão de enaltecer o legado deixado pelo ex-comandante à frente da corporação na capital do vinho. Em reconhecimento ao trabalho pela excelência desempenhado no 43º Batalhão, Quesani agora passa a integrar o Estado-Maior da Brigada Militar, assumindo novas responsabilidades na corporação a nível estadual. A cerimônia foi presidida por um amplo grupo de autoridades civis e militares, além de parceiros históricos e amigos do batalhão, evidenciando o forte vínculo de respeito à corporação construído aí pela Brigada Militar e a comunidade local ao longo dos anos. Em seu primeiro ato oficial como comandante, a tenente-coronel Karine conduziu uma homenagem a seu antecessor. Ela entregou ao tenente-coronel Quesani a comenda da 43ª Brigada Militar, a mais alta honraria do batalhão, simbolizando a gratidão pelos serviços prestados à comunidade. Então, parabéns aí, Tenente Karine. Vamos a um bloco aí de comercial aí, nós já voltamos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e também Natal Fitness aí, dando aquele especial apoio ao jornal Últimas Notícias. E assim, nós queremos reforçar também o convite, né? Uma super festa nesse sábado, dia 14, no Serra Chopp. A partir das 21h30, a noite do flashback. Você gosta de flashback? Aqui em Bento Gonçalves, no Serra Chopp, então, terá uma baita festa. Os convidados ganharão um copo, vai ser muito legal. Precinho, do ingresso bem baixinho, uma baita festa. Também vou ajudar a fazer essa festa, DJ Ricardo e DJ Ney vão tocar essa festa, muito videoclipe, muita coisa legal nesse sábado, então, no Serra Chopp, dia 14. Bom, deixa eu falar aqui. A mega loja da Van, aquela ali de Garibaldi, será oficialmente inaugurada no dia 6 de junho. A confirmação foi feita pelo empresário, o dono, né, o Luciano Hang. Ele esteve presencialmente aqui para acompanhar o avanço das obras e realizar uma reunião estratégica com o prefeito Sérgio Quesini. Essa reunião poderia ter sido feita com o presidente de Bento Gonçalves, né? Se não tivesse todo aquele enrosco. Não deu certo para a Van em Bento. Então algumas pessoas odiaram a ideia. Então ela foi para Garibaldi e o Sérgio Quesini está faceiro pra caramba. Vai ser
está sendo construída às margens da 470, no acesso ali à Garibaldina. O novo empreendimento promete aquecer o varejo e a economia de toda a região. O projeto conta aí com um investimento de 100 milhões de reais, não é qualquer coisinha, né? E terá um impacto social direto e imediato. É a geração aí de mais de 200 empregos para Garibaldi e as cidades vizinhas, Bento, Farroupilha, sei lá, Barbosa, Durante a visita aos canteiros de obra, o Luciano Hang verificou de perto a estrutura do complexo para garantir que ela será entregue no prazo estipulado. É que não é obra pública, né? Não é obra pública. Aí, se o cara quiser receber, ele tem que cumprir os horários, né? O encontro com o chefe do Executivo Municipal serviu para alinhar os detalhes finais e celebrar os benefícios que o polo comercial trará, atraindo consumidores e fortalecendo o turismo de compras no município de Garibaldi, que podia ser o de Bento. Pessoal, eu sempre falo muitas vezes, né? Às vezes, se você não tem cabeça, é que nem o governo federal. Em vez de ajudar os empresários, olha, você quer abrir uma empresa de tampinha de garrafa? Eu vou te dar um incentivo. Ah, você quer abrir uma empresa de carros? Vou te dar um incentivo. Em vez, o governo federal faz justamente ao contrário. Até fechou essa semana aí 2 empresas de automóveis aqui no Brasil, né? Bem por esse motivo. Bom, voltando aí à nossa pauta, né? A abertura de mais de 200 vagas de emprego mobiliza aí profissionais de toda a região, atraído pelos diferenciais que essa empresa, a equipe Avan, tem um diferencial, vários diferenciais aí, que é interessante, né? Fazer parte do quadro de colaboradores da empresa é reconhecido no mercado pelas diversas vantagens oferecidas. Ela se destaca por promover um ambiente de trabalho dinâmico, com forte cultura de valorização interna, oportunidades reais de crescimento e plano de carreira. Além da estabilidade de atuar em uma gigante do varejo nacional, os funcionários contam com pacotes de benefícios bem amplos, competitivos e um programa de incentivo que estimula o engajamento e o desenvolvimento pessoal. A chegada da filial a Garibaldi ganha um peso a mais, porque em 2026, esse ano aí, a Avan completa 40 aninhos de fundação. A nova loja na Serra Gaúcha é uma peça-chave dentro do objetivo traçado por Luciano Hang. Para celebrar as 4 décadas, ele quer atingir a expressiva marca de 200 lojas de portas abertas em todo o território nacional. Que legal, né? Eu acho aí que vai roncar muito essa van de Garibaldi. A imagem de fundo, até nós não comentamos essa semana, mas esse assunto está bem aberto em todos os meios de informação, porque esse é um pedágio free flow. Um problemão que toda a imprensa gaúcha está abordando, pois o Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou no início desse mês um inquérito civil para investigar a legalidade da enxurrada de multas aplicada aos motoristas que utilizam o sistema de pedágio free flow. Já acontecendo aí há muito tempo. E com você, já aconteceu? Ação conduzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre busca esclarecer possíveis falhas operacionais e avaliar alternativas justas para a população após o governo do estado registrar a marca de 559 mil multas de janeiro até novembro do ano passado por evasão de pedágio. Atualmente, o motorista tem até 30 dias para pagar a tarifa via aplicativo ou site após cruzar o pórtico.
O não pagamento gera uma infração grave de trânsito, uma multa aí de R$ 195. Deixa eu falar uma coisa fora do script para vocês. Ontem nós falamos sobre a preferência dos gaúchos aqui de Bento, da Serra Gaúcha, sobre os presidenciáveis. E foi botado nessa pauta um dos presidenciáveis, Eduardo Leite, o nosso governador. E ele teve 6% das intenções de votos. É muito pouco para um governador e por ser uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul. E por esse motivo, eu acredito que os pedágios que ele implementou aqui no Rio Grande do Sul foi o grande parâmetro que a galera usou, porque ele implementou muito pedágio. Meu Deus do céu! O governo estadual, que teria que cuidar das nossas rodovias, teria que cuidar das nossas estradas, não cuida. Aí o que faz? Bota pedágio e daí o pedágio cuida. E aonde não tem pedágio, a estrada é terrível. Então tá aí uma dica aí que pode ter acontecido aí, porque Eduardo Leite não ganhou muitos pontos nessa enquete, né? Botou muito pedágio. Bom, pessoal, um grande abraço para vocês. Hoje é quinta-feira. Voltaremos com mais um Jornal Últimas Notícias amanhã. Até lá. Valeu!